A maior necessidade do mundo atualmente. Hoje, o ser humano tem várias necessidades. Podemos taxar como, por exemplo, como necessidade básica 6 itens. 1. A certeza e conforto. 2. A incerteza e variedade. 3. O significado, a importância. 4. O amor ou conexão. 5. A contribuição. 6. O crescimento. Esses 6 itens são as nossas necessidades básicas. O primeiro que eu disse, que foi a certeza e conforto, vemos que cada pessoa precisa ter certeza a sentir-se seguro. Aqui encontramos a estabilidade no emprego, a segurança por saber que está empregado. Com isso você consegue autoprogramar os seus gastos, seus financiamentos, as viagens e tudo que você precisa para viver de acordo com o que você julga importante. A segurança também no campo emocional. Você quer ter a certeza de estar bem consigo mesmo, com seu corpo, mente, os valores, enfim, com as coisas que você acredita. O 2, que é a incerteza e variedade, ela vai ao contrário da primeira necessidade, sobre a certeza e conforto. Aqui percebe a necessidade de mudança, desafio ou novidade. O que a vida menos precisa é a certeza. Quanto mais você tiver certeza sobre algo, mais limitado você estará para o crescimento. Quando buscamos a variedade, queremos sair da rotina, do padrão ou daquilo que sempre vimos como sendo correto ou certo. As novidades em dose diária faz que seja gerado um pouco de incerteza nas nossas vidas, que nos estimula a pensar e buscar alternativa em busca da certeza das coisas. 3. Significado ou importante. Podemos pensar em ser conhecido e valorizado. Pode ser em diversas esferas das nossas vidas, tanto pessoal, profissional, saúde, lazer. Você é quem escolhe essa esfera. Isso caracteriza a buscar ou valorizar o nosso próprio ego ou o nosso status. Quem não quer ser reconhecido por algo de bom que fez ou soube deixar na história um legado? O 4, amor ou conexão. Essas palavras vêm logo a ideia de amor entre os casais, os namorados, amigos, não é mesmo? Mas não vamos ficar limitados apenas nessa esfera. Podemos expandir essa ideia para a família, nossos amigos, nossos parentes, para as pessoas, os nossos filhos, os animais, qualquer coisa que você possa sentir um amor verdadeiro. Está conectado de uma forma intensa e profunda. A conexão vem da similaridade, de sentir-se bem consigo mesmo. Pode estar conectado com pessoas do mesmo objetivo, fé e envolvimento social. A penúltima, que é a contribuição, significa ajudar, dar algo sem esperar nada em troca. Exemplos disso é o de nossos pais. Nossos pais, ele educa, ele ensina
fundamenta os nossos valores e faz uma busca incessante pelo nosso melhor. Mas Ele não espera nada de nós. Ou Ele espera alguma coisa? Não. Ajuda seu amigo na mudança de casa, você auxiliar alguém com alguma tarefa doméstica, do colégio, da faculdade, treina alguém para melhorar suas capacidades, por exemplo, no trabalho. Você está contribuindo com alguma coisa, ou com uma doação de sangue, né? A doação dos seus órgãos, a roupa, ou um alimento para as pessoas que necessitam. A lista é bem longa se nós parar para pensar. Isso tudo para quê? Podemos colocar outra vez o legado. Né? Na quarta vimos o legado. Aqui podemos repetir outra vez. Mas qual é a sua contribuição? Pelo que você deseja ser lembrado? Que mensagem você deixa para a geração futura? Então é isso que às vezes buscamos. O último é o crescimento. O princípio básico da vida, não é mesmo? Plantamos uma muda de árvore para vê-la crescer, regamos ela, a cultivamos, adubamos ela e um dia recebemos o quê? A sombra desta árvore. A vida ela funciona deste jeito. Vamos para a escola, se formamos, depois vamos para a faculdade. Muitos tanto faz a faculdade, ao mesmo tempo trabalha. Aprendemos, nos aperfeiçoamos, compartilhamos as informações e conhecimento. Buscamos melhorar novamente e entramos nesse ciclo o tempo todo. Termina lá a faculdade, se forma, você busca o conhecimento, as informações, depois você volta, estuda de novo. Depois da graduação tem a pós-graduação, depois da pós temos, acho que é o mestrado, e assim vai. Então esse ciclo o tempo todo, ele faz parte da nossa vida. Queremos mais paz de espírito, buscamos mais felicidade, mais bens materiais, mais saúde e mais amigos. E para resumir esses 6 itens, vimos que as primeiras 4 necessidades são para o nosso ego, que é a certeza e conforto, a incerteza e variedade, significado e importância, amor ou conexão. E as 2 últimas é o nosso estado de espírito, que é a nossa contribuição e crescimento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 14 e 16, que diz assim: uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé. Chegaram a um ponto de transportar doentes para as praças, em esteiras e camas, para que Pedro, ao passar pelo menos a sua sombra, cobrisse alguns deles. A multidão via a pé das coisas vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas tomadas por espíritos maus, e todos eram curados. Então aqui em Atos, falando sobre
Pedro, vimos que as pessoas buscavam as suas necessidades. Vimos pessoas doentes e pessoas tomadas por espíritos maus, pois elas desejavam a sua cura. Todos necessitam de Jesus e de seu poder. Sem Jesus, nós queremos só o nosso ego. Sem Jesus, nós queremos só o nosso eu, satisfação própria. Esquecemos da nossa vida espiritual. Esquecemos de Jesus. As nossas necessidades sem Jesus acaba caindo em vícios, em paixões humanas, tudo aquilo que aborrece o nosso Deus. Por exemplo, um alcoólatra. Tirando o exemplo das nossas necessidades básicas, por exemplo, certeza e conforto. O alcoólatra: eu bebo porque sinto conforto e aconchego e esqueço dos meus problemas. A incerteza e variedade: eu bebo porque me faz pensar em coisas diferentes. Significado e importância: eu bebo porque me sinto mais confiante. O amor e a conexão: eu bebo porque me sinto parte de um grupo dos alcoólatras. Então vimos aqui que nesses 4 primeiros, ele, o alcoólatra, ou as pessoas que se entregam a algum vício, as paixões, vimos só o ego delas, o ego dessas pessoas. Quando estamos sem Jesus, ficamos presos ao nosso eu, nosso ego, nosso status de querer só para nós. Só que o nosso corpo, ele clama pela cura, porque falta a contribuição e o crescimento. Então, por isso as pessoas procuravam a Pedro para ser curados, porque elas só preenchiam o seu ego e elas ficavam doentes por conta de suas escolhas erradas e elas buscavam as suas curas. Nossa saúde, por exemplo, nós sabemos o que é certo comer e o que é errado comer. E por conta de nossas escolhas, acabamos ficando doentes por comer o que faz mal ao nosso corpo. E etc. de exemplo podemos citar aqui. Então, elas sabiam que Jesus estava com Pedro, por isso procuravam. Eles precisavam de ser libertos do pecado de suas escolhas. Então, para que as nossas necessidades sejam preenchidas por completo, precisamos se entregar a Jesus. Então, quando não entregamos a Jesus, nós não preenchemos as nossas necessidades. Satanás, ele só preenche o seu ego, porque ele quer te destruir. Mas Jesus te preenche por completo. Você faz a escolha certa para a sua vida. No livro Ciência do Bom Viver, na página 149, Ellen White nos relata desse modo: o mundo precisa hoje da mesma coisa que precisava há 1900 anos, uma revelação de Cristo. Exige-se uma grande obra de reforma. É apenas por meio da graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual pode ser realizada. Só o método de Cristo
será verdadeiramente bem-sucedido em alcançar as pessoas. O Salvador misturava-se aos homens como alguém que desejava o bem deles. Demonstrava simpatia, atendia suas necessidades e conquistava suas confianças. Então lhes ordenava: segue-me. Há uma necessidade de aproximação do povo por meio de um esforço pessoal. Se menos tempo fosse dedicado a sermões e mais tempo fosse gasto no ministério pessoal, maiores resultados seriam vistos. Os pobres devem ser aliviados, os doentes cuidados, os tristes e os enlutados consolados, os ignorantes instruídos, os inexperientes aconselhados. Devemos chorar ao lado do que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Acompanhados pela capacidade de convencimento, pelo poder da oração e pela influência do amor de Deus. Esta obra não será, de modo algum, infrutífera. Devemos nos lembrar sempre de que o objetivo da obra médico-missionária é direcionar pecadores ao homem do Calvário, que tira o pecado do mundo. Ao contemplá-lo, serão transformados em sua semelhança. Devemos encorajar os enfermos e sofredores a olhar para Jesus e viver. Deus muitas vezes alcança corações por meio de nossos esforços para aliviar o sofrimento físico. A obra médico-missionária é o trabalho pioneiro do Evangelho. E pelo ministério da palavra e pela obra médico-missionária, o Evangelho deve ser empregado e praticado. Então, somente assim podemos satisfazer nossas necessidades básicas e criar hábitos saudáveis e puros na nossa vida cristã. Cuidar da nossa família, ajudar o nosso próximo, fazer a vontade de Deus. O mais importante é a paz de espírito, saúde e a nossa vida eterna. Eu aqui destaquei alguns pontos interessantes da leitura que fizemos. É apenas por meio da graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual pode ser realizada. Só o método de Cristo será verdadeiramente bem-sucedido em alcançar as pessoas. O Salvador demonstrava simpatia e atendia às suas necessidades e conquistava sua confiança. Então lhe ordenava: segue-me. Devemos encorajar os enfermos e sofredores a olhar para Jesus, porque somente olhando para Jesus podemos ser preenchida todas as nossas necessidades. Qual é a necessidade mais importante para você? Pense. Que Deus te abençoe em suas escolhas. Amém.
amor do